Olá, amigas e amigos aqui das nossas redes sociais. A gente está de volta com o nosso podcast Diálogos com Salvador e hoje muito especial. Diálogos com Salvador traz aqui uma personalidade muito importante que atuou ativamente na nossa cidade, que ajudou a construir a nossa cidade, a Salvador que nós temos hoje. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Como eu falei, esse é um projeto apartidário. É um projeto para discutir o futuro da nossa cidade, a Salvador que nós queremos e também trazer um pouco da história, porque isso eu pude aprender dentro de casa. A gente só pode saber para onde a gente vai se a gente sabe de onde que veio. E hoje o podcast está muito especial. Eu trago aqui uma das figuras que eu vou ao longo desse podcast contar, que eu tenho mais admiração, carinho e eu diria até que uma espécie de devoção ao trabalho que ele desenvolve como legislador, mas ele é natural de Muritiba, advogado tributarista, jurista, doutor e livre docente em Direito da Universidade de São Paulo, professor emérito da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, imortal da Academia de Letras da Bahia, ocupando a cadeira número 3, foi prefeito de Salvador entre 1978 e 1979, foi vice-prefeito entre 2009 e 2012, também já ocupou as funções de secretário de Estado de Justiça, de Educação, eu fui colega dele, secretário de Saúde, de Assuntos Jurídicos no Estado da Bahia, além de secretário de Negócios Jurídicos de São Paulo. Atualmente, ele é vereador da cidade de Salvador, para nosso orgulho, um amigo que a política me deu, uma referência e foi para mim um grande professor. Seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão, Edivaldo Brito. E eu não podia, como a gente está começando em podcast relaxado, eu sou péssimo cantor, mas eu tenho que fazer a introdução assim. Edivaldo é meu, é seu, é de nós, é de Deus. Meu amigo Edivaldo. Você não tinha nem nascido, né? Não, 78 já, 5 de abril de 78. Então, mas ali quando você nasceu, já 5 de abril de 78, né? E já tinha alguns anos a música, viu? Porque ela foi antes disso. Mas, de qualquer sorte, você me... Aliás, não, a música é de 80... Enfim, o importante é que é a emoção que fez agora eu não ter uma objetividade nem na data. Mas, enfim, você, em troca, não é nenhuma gentileza aqui nessa troca, você foi um dos melhores dirigentes da Câmara Municipal de Salvador. Eu tenho, da tribuna, chamado a atenção para seu tempo. Não falharam as sessões, isso é uma marca da sua gestão. Sessões só eram tornadas segundo plano se fosse um episódio muito sério. Não sei se você próprio chegou a perceber essa marca, porque como eu tive 4 presidentes, eu posso dar essa característica de você, o que demonstra um zelo pela casa. E um outro aspecto que é bom gizar, e que eu acho que um outro presidente teve, no caso é Geraldo Júnior, é o zelo pelos seus colegas. Você tinha muita atenção pelos seus colegas, respeitava seus colegas. E eu me lembro de um acordo que nós fizemos na Câmara, com questão tributária, e o líder era Carvalhal. E quando você era o líder, eu já me sentava e acertava. Vice-líder, viu, professor? Não derruba o líder, não, era vice-líder. Então, mas antes, né? Antes. O Carvalhal era o líder e tinha combinado uma coisa comigo e você era o presidente. O setor da administração quis modificar e os dois. Isso é uma coisa que eu guardo. Carvalhal e você disseram, não, palavra é palavra. Foi combinado com ele, nós vamos colocar isso em prática. Portanto, são minhas homenagens ao deputado federal Léo Prates. O professor está querendo me ver nesse podcast chorando, o professor sabe realmente da admiração. Minha mãe é advogada, dona Ivonei, e sempre falou da admiração jurídica que tem pelo professor. Eu cresci
ouvindo falar de Edivaldo Brito e ter sido um colega de Edivaldo Brito, para mim foi um privilégio e uma honra. Antes da gente entrar no assunto, eu também tenho que dar um depoimento, pouca gente sabe, e essa é a primeira vez que eu estou falando de público, aproveitando a deixa de professor Edivaldo, mas foi um momento, talvez um momento que consolidou a minha carreira, talvez ele nem saiba, mas eu estou falando do ano de 2015, final de 2015, início de 2016, especificamente, acho que mais precisamente, janeiro de 2016, não, janeiro de 2015, melhor dizendo, janeiro de 2015, nosso mandato primeiro terminou em dezembro de 2016, Isso. então, e a gente está falando em janeiro, fevereiro de 2015, eu tinha sido vice-líder do governo de ACM Neto junto com o Joseval Rodrigues. E eu tenho que dar esse depoimento também ao professor para ele saber qual a marca profunda que ele deixou no nosso coração. Eu tinha sido vice-líder e quando você é líder, o professor sabe, você é líder de governo, você tem que defender as matérias de governo. Sim. Então os embates são muito duros. Havia em janeiro, fevereiro de 2015 uma resistência da oposição muito grande a meu nome, porque a marca de vice-líder trazia uma marca também de uma ligação profunda e eu queria fazer uma transição dentro da Câmara para outras funções, para aprender. Eu tinha sido colega do professor Edivaldo Brito como membro da CCJ, né? 2014 e 2015 eu tinha sido colega de Edivaldo Brito. 2016, professor Edivaldo, nós fizemos uma composição e eu queria sair da questão da liderança e ir para a CCJ. São 7 membros, não sei se o professor vai se recordar, mas eu me lembro bem, e outra pessoa que foi muito importante aí nesse processo, que levantou, foi Valdir e depois Edivaldo Brito. Eu ia perder a eleição para a presidência da CCJ, porque a gente tinha 4 membros, a oposição 3. E a oposição estava querendo lançar um membro do governo, não me lembro agora quem era, dos 4, ou seja, ia ficar 4-3 para me derrotar. Uma manobra legítima do Legislativo, a gente sabe como acontecem as eleições, e eleições sempre é assim. Me lembro que antes de iniciar a votação, e eu tenho que fazer essa homenagem a ele agora aqui, e a Valdir Pires, de onde ele estiver, pela gratidão que eu tenho no meu coração. E nós somos a prova que mesmo estando em campos políticos opostos, as pessoas podem ser amigas. Essa eu acho que é a mensagem do amor e eu tenho que também externar essa gratidão. E aí Valdir Pires levanta, ele estava sentado na ponta de Edivaldo Brito aqui. Valdir Pires levanta, olha, se a CCJ de qualquer parlamento normalmente é um governista, e aí corroborando com o que Edivaldo, não sei se sou merecedor das palavras, mas se um governista tem que ser presidente da CCJ, vejo em Léo Prates as qualidades necessárias. E a principal delas, se ele está dizendo que ele vai ser dessa forma, eu acredito, porque ele nunca me falou a palavra. O professor Edivaldo Brito, e me perdoe a emoção nesse momento, o professor Edivaldo Brito pede o microfone, também vejo. E eu ganhei por unanimidade uma eleição que seria disputada, não sei se ele se recorda. Me recordo. Fui o presidente mais jovem da história da CCJ. E dali da CCJ eu virei presidente da Câmara, depois deputado estadual. Então, assim, professor, eu tenho que externar a você e a Edivaldo Brito a gratidão por esse momento. Esse momento nunca sai do meu coração. É interessante, mesmo sendo um podcast que vai buscar umas coisas sobre o Executivo Municipal, o Executivo não existe sem o Legislativo, é preciso lembrar que um ponto é fundamental na relação entre os homens. É a lealdade. Não é? E a lealdade tem uma dose de afeto que eu acho que sem ele ela também não existe. Ela é mentirosa. E você granjeou isso. E Valdir, que era um homem extraordinário, eu me sentia poderoso, porque quando eu olhava, eu sentava de um lado, ele do outro, quando eu olhava para ele assim, ainda quando ele já estava perdendo a sensibilidade para aquela coisa, ele ainda era um esteio para mim. De modo que na legislatura seguinte que ele saiu, eu me achava num vazio. E sua presidência, eu já falei sobre ela aqui, sua presidência foi uma presidência que pensou em todos nós. E a sua eleição para a CCJ, engraçado, você nem é bacharel em Direito. Sou engenheiro eletricista. Nem é bacharel em Direito. E nós fizemos aquilo e tal. E durante toda a sua gestão ali, nós só tivemos acordos verdadeiros, bem feitos, que é nisso que tem o progresso da administração pública. É uma política partidária sem sectarismos, que você chega, senta e combina as coisas e faz e dá certo. É isso que eu acho, professor. E assim,
já que o senhor, antes da gente entrar, eu vou falar aí do seu início, eu queria que, como a gente falou, a gente está falando do prefeito Edivaldo Brito agora, né? O único prefeito negro que essa cidade já teve, e como gosta de falar o movimento, o único prefeito preto que essa cidade já teve, para orgulho e para inspiração da juventude. Eu acho que esse Diálogos com Salvador é muito especial, professor, porque a vida é feita de símbolos também. Então você é uma inspiração para uma juventude mais humilde da nossa cidade, que é possível ascender com trabalho, com dedicação, com estudo, com lealdade, com princípios, com valores e com dignidade. Então, assim, eu tenho muito orgulho de poder lhe chamar de amigo e eu sei que ao longo desses anos nós desenvolvemos uma amizade muito forte. E eu queria que você falasse um pouquinho, e aí lembrando um pouquinho de Dona Edith, dizendo que ela tem o maior orgulho de você, seja onde ela estiver, e eu tenho certeza que ela está muito vibrando e feliz. Mas eu queria ver como é que a Edith viu os primeiros anos e como surgiu a sua vocação para a política, professor. Aliás, minha vocação para a política, eu podia dizer, surgiu por causa de Edith. Porque ela era uma mulher política e Antônio Brito, meu filho, deputado federal, seu colega, gosta muito hoje de repetir isso. Eu vou contar o episódio para você ver como ela era política. Ela era semi-alfabetizada. Então, quando chegava perto da eleição, que ela chamava eleição, que ela não sabia pronunciar o nome, ela nos chamava para desenhar o nome dela várias vezes. Aí nós escrevíamos o nome dela e ela sentava e ficava bordando o nome dela num papel. No dia da eleição, ela mandava fazer um vestido bonito. Naquele tempo não tinha nada feito, né? As roupas eram feitas por costureiras, os ternos eram feitos por alfaiates. E ela mandava fazer um muito bonito, cheio de bolsos. E só tinha 3 partidos, né? A UDN, União Democrática Nacional, o PSD, daquele tempo, Partido Social Democrático, e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. O chefe político do PTB, Dr. Valdir Almeida, era nosso médico. O chefe político da UDN, Dr. César Leite, era médico de algumas pessoas chegadas a nós. E o chefe político do PSD era o tio do chefe político do PTB, de modo que era uma família e tal. Aí ela não podia ficar contra ninguém, porque ela lavava as roupas desse povo todo para ganhar dinheiro, para nos dar o pão de cada dia. Então ela fazia aqueles vestidos com todos os bolsos. As chapas eram umas cédulas com os nomes para deputado federal Léo Prates. Aí você mandava fazer suas chapas e distribuía. E era um desperdício de papel, era um horror. Então, quando chegavam as chapas, ela chamava assim: Edivaldo, vem cá, tu separa aqui é do Dr. Vardir, aqui é do Dr. César, aqui é do Sr. Gerardino, viu? Você separa em cada envelope, meu filho, e me dá. Aí a gente separava, botava o vereador ali, botava o deputado federal, botava o deputado estadual, que era tudo. Ela botava cada um num bolso. O que ela ia votar, ela botava em outro lugar, que eu vou dizer como era, que os meninos de São Paulo sorriam muito. Quando ela chegava junto dos candidatos do PTB, ela sabia que estava no bolso direito. Ela tirava assim: Dona Edith, a senhora vai votar em quem? Meu filho, tu já sabe em quem eu vou votar? Em vai me ser. Aí mostrava a chapa e assim procedia com os outros. A chapa de quem ela ia votar, porque você tinha que ir para a cabine, ela botava no sutiã. Como naquele tempo, sutiã a gente chamava califon, e os meninos da sala de aula de São Paulo, pior ainda, dizia: Dona Edith botava a chapa no califon, e ficava olhando assim. Mas o que é califon, professor? Eu disse: o que vocês hoje chamam de sutiã. Aí quando dizia, ela entrava na cabine, aí tirava aquilo que já estava pronto dentro do envelope verdinho, botava dentro da urna e ia embora. Era uma mulher extremamente política. Eu aprendi a ser político com Dona Edith, entendeu? Eu gostava daquilo. Nós éramos udenistas e eu coletava aqueles nomes bonitos, Bilac Pinto, Aliomar Balieiro, etc. Tanto que em 1954, na campanha de 1954, eu estava com 16 anos aqui em Salvador, eu, que tinha assim, adoração por Aliomar Balieiro, eu liguei para a chácara dele, que ele passava esse período eleitoral na Bahia, no Cabula. O Cabula não tinha nada, né? Só tinha chácaras de laranja.
Ele tinha uma chácara de laranja que produzia muitas laranjas. E eu liguei para lá. Aqui, é bom contar essas coisas para conhecerem também o Salvador, que não é a Salvador de hoje. Para você conseguir fazer uma ligação, era um horror. E aí ninguém fazia, porque tirava o telefone do gancho. E hoje a gente reclama das operadoras, né, professor? Então, eu tirava o telefone do gancho, você tirava o telefone do gancho e não havia ruído. Quando Deus ajudava, que todo mundo botava assim 1 minuto para poder... aí chegava. Aí eu consegui ligar para Liomar Balieiro e ele atendeu o telefone. Eu me identifiquei, que eu era o boy do escritório do professor Albérico Fraga. Ele disse, Albérico, meu irmão, e tal. Eu disse, pois é. E o senhor sabe, eu queria votar no senhor. Ele disse, quantos anos você tem, menino? Eu disse, 16. Mas 16 não vota. Eu disse, mas minha mãe vota, meu pai vota. Ele disse, então tá bom. Vou mandar as chapas para você. Ele mandou as chapas. Eu tenho esse livro na minha biblioteca hoje, um livro com a chapa dentro. E aí ele fez uma dedicatória. O livro chamava-se A Política e a Mocidade. Ele começa dizendo que as mazelas da vida brasileira iriam ser superadas pelas gerações a que eu pertencia, porque as mazelas não eram culpa da geração dele. Esse livro eu li, reli, etc. E hoje é lido pelo meu neto, filho do deputado Antônio Brito. Mas só para encerrar, então eu fui fazer campanha para Liomar Balieiro na rua. Resultado, você viu que outro dia eu fui para a rua nas campanhas eleitorais de vereador, que é meu costume. Eu já pedia voto para as pessoas na rua, evidentemente sem ganhar nada, era só por idealismo. Aí foi pedir para mim também. Então essa sanha política minha tem origem, Dona Edith. Pronto, então Salvador tem muito a agradecer a Dona Edith. Professor, e como foi o seu ingresso na política e como você chegou à prefeitura, né? Porque essa é uma passagem interessante que, como a gente estava colocando, foi uma marca importante para Salvador. O senhor foi o primeiro prefeito preto da nossa cidade e o único, né? O único foi nas Américas também, o senhor foi o primeiro. E eu acho que essa é uma inspiração e uma marca importante, né? Para a nossa cidade e para o Brasil também. E aí você veja que é interessante, e eu não quero esquecer de repetir o que eu disse ontem lá no Pelourinho, numa palestra que eu fiz. É uma marca interessante porque todo o início vem ainda da minha chegada a Salvador. Quando eu saí de Muritiba, porque, como eu tenho lembrado, minha mãe eu fui educado com ditados, né? Um deles foi isso. Edivardo, Edivardo, meu filho, tu estuda para ser um grande homem. Esse é famoso. E eu estudei muito e tal, e ela não disse isso porque eu não estudasse, ela disse isso para eu estudar mais. Aí eu com 16 anos incompletos, ela disse, eu tinha terminado o ginásio, porque tem ginásio, 4 anos, 3 anos do curso secundário, para você fazer o vestibular e entrar na universidade. E Muritiba, Cachoeira e tudo, esgotava só no ginásio, não tinha mais do que isso. Muritiba nem tinha ginásio. Muritiba eu inventei ginásio depois que eu fui subsecretário de Estado da Educação no governo do Viana e que fiz o ginásio que está lá. Aí ela disse, você vai para a Bahia. Quer dizer, ir para a Bahia é ir para Salvador. O povo do interior não falava Salvador, falava Bahia. Você vai para a Bahia. Mas minha mãe, eu não tenho onde cair morto, a senhora não tem, eu não vou ter onde comer e tal. Não tem problema, meu filho. Tu vai para a casa de Helena, que a Helena era minha tia, era um espaço menor do que isso aqui, vamos dizer 3x4, 3x5, 15 metros quadrados. Aí eu vim, rapaz, pensando em Deus, como é que eu ia fazer na segunda classe do navio de Cachoeira, de madrugada, porque o navio saía de Cachoeira em função da maré, entendeu? E aí eu não aguentava de fome. E eu adorava um refrigerante chamado gasosa de limão, que era fabricado pela Fratelli Vita, na Bahia. Aí eu disse, eu vou tomar uma gasosa. Contei o dinheiro, rapaz, só tinha o dinheiro do bonde. Não tinha nem o dinheiro, do bonde não, do elevador Lacerda. Eu tinha que andar da Baiana, onde hoje se tomam as lanchas para a ilha, e andar até o elevador, pegar o elevador, saltar na Praça Municipal, descer a ladeira da praça, subir a Independência, pegar o Tororó, para onde eu ia, e etc. Eu disse, mas vou tomar essa gasosa. Aí me lembrei que a escada para chegar até a cantina do navio
era difícil, tinha tapete vermelho, tinha corrimões dourados, e aquilo me inibia. Eu disse, se o fiscal me pegar na primeira classe, ele vai bater no meu ombro e vai dizer assim, paga a diferença, eu ia cair morto que eu não tinha onde pagar nada. Mas eu vou. Aí a fome era maior do que tudo, eu subi aqueles tapetes vermelhos com aqueles... Eu cheguei lá, eu não bebia gasóleo, acho que eu engoli com garrafa e tudo, entreguei a garrafa ao homem e me virei. Quando cheguei no patamar da escada, uma mão bate aqui do seu fiscal. Estou morto, meu Deus. O fiscal. E aí não olhava. Não olhava. Até a hora que ele disse assim, paga a diferença. Aí quando eu olhei, era um sujeito chamado Rubens Veiga de Assis. Pai de um menino que estudava medicina aqui, de um outro menino que estudava aqui teatro, na escola de teatro. E ele vira para Albérico Fraga, que era o grande nome da minha terra, o grande filho da minha terra. Disse, Albérico, esse daqui é filho de João de Pomba. João de Pomba, porque o nome de meu pai era conhecido assim, minha avó Pomba, minha bisavó Índia. E aí ele disse assim, João de Pomba é seu correligionário. E esse menino vai para a Bahia, não tem onde ficar, não tem emprego, não tem nada. E é filho de Edith Lavadeira, que é a mulher que a gente tem respeito lá, porque lava a roupa da gente toda. Aí ele olhou assim, me disse assim, muito bem, você me procure na rua Belo Horizonte, 37, é difícil Belo Horizonte, e lá você vai conversar comigo. Aí eu fui. Rapaz, passei a ser, a partir de 31 de março de 1954, boy do escritório dele. Albérico tinha sido constituinte, depois foi reitor da universidade, catedrático de processo civil da faculdade. Era um homem político, tinha sido secretário de Estado da Justiça, responsável pela construção do Fórum Rui Barbosa, inaugurado por Otávio Mangabeira, de quem ele foi secretário de Justiça. E eu fui ver esse homem. Aí comecei a conviver com esse homem. E comecei a achar lindo as cartas que ele fazia para os colegas, Luiz Viana Filho, Alberto, Leomar Balieiro, essa gente toda. E eu achei aquilo lindo. E meu primeiro modelo de político foi ele. E a primeira oportunidade minha, qual foi? Eu trabalhei com Edgar Pires da Veiga, secretário de Saúde do Estado, no governo de Juracy Magalhães. Eu tinha loucura por Juracy Magalhães. Meu trabalho manual, que todo mundo fazia, trabalhos manuais para ter nota, foi o emblema, a propaganda de Juracy Magalhães, que eu colei num compensado e fui para o torno e fiz a figura de Juracy Magalhães. Botei assim num porta e colei e levei para o mestre Machado, que era meu professor. Ele olhou e disse, meu filho, você tem muita coragem. Eu disse, por quê? Senhor, você sabe que o colégio, o Ginásio da Cachoeira, é dirigido pelo professor Salvador da Rocha Passos, que é homem de Regis Pacheco. Como você vai trazer um trabalho desse? Eu disse, professor, foi o que eu fiz, paciência. Ele disse, meu filho, eu vou te proteger, eu vou dar a tua nota, tu leva esse trabalho para casa. Você imagina, né? E, pô, minha política, eu levei o trabalho para casa, minha mãe botou em cima da cristaleira, aqui que vai ficar. E aí eu era louco por política, mas como mesmo eu passei a ingressar isso tudo? Vou para o governo Luiz Viana como subsecretário, o governo de Juracy, eu fui, mas não tinha nenhuma ingerência política, atuação política, mas no governo Luiz Viana eu tinha. Porque aí eu era declaradamente o subsecretário, porque tinha mudado a legislação, e o Navarro de Brito, que era o secretário, ficou um homem indisposto com todo mundo, com a classe, com todo mundo, porque ele era um homem muito duro. Nunca vi uma pessoa de maiores realizações, e para mim é como era o nome daquele nosso grande educador aqui, Anísio Teixeira, da época que eu convivi. E eu fazia as questões políticas. Eu sempre brinco com o Sérgio Brito, que é hoje deputado federal, que ele tem que me respeitar como sobrinho, porque o pai dele era meu irmão. Henriquinho Brito era uma pessoa maravilhosa, era o líder do governo de Luiz Viana. Então, todas as questões, você sabe, a Secretaria de Educação tinha naquele tempo
seguramente umas 30 mil professoras primárias, só primárias. E aquilo era um negócio, pedidos, etc. Eu administrava mais ou menos, do ponto de vista político, o Navarro não tinha essa sensibilidade, ele era um grande secretário, mas não tinha sensibilidade política. E aí eu fui gostando Isso no daquilo. governo de Luiz Viana. No governo Luiz Viana. Aí acaba o governo Luiz Viana, não é? Passaram-se alguns meses, né? Veio o governo Roberto Santos. E Roberto Santos, antes do governo Roberto Santos, Roberto me convidou para ser reitor da universidade. Ele já reitor para eu ser procurador dele. Aí veio o governo Roberto Santos. Roberto se lembrou que eu tinha essa veia. E aí, passado algum tempo, porque ele tinha me convidado para ser secretário de Justiça, eu não quis. Passado algum tempo, eu aceitei, porque eu tinha sido convidado, o Geraldo Leite, por ele, para fazer... Estou contando isso para você ver como claro, foi. Claro, o ambiente histórico, eu cheguei a vivência. A ser político. Nós fomos fazer a Universidade de Feira de Santana, que era uma coisa tão interessante que era só uma relva, uma casa de 4 cômodos, um dos gabinetes era meu, o outro era de Geraldo Leite, reitor. Um dia eu passei no mesmo lugar para ver... Isso aqui é a Universidade Estadual de Feira de Santana, um negócio que Tony, meu filho, brincava com as bolinhas lá no chão, na areia. Então, Geraldo Leite leu uma notícia e me disse assim, olha, tem uma notícia no jornal dizendo que o Roberto Santos está procurando um secretário de Justiça, mas ele quer um jovem advogado, uma coisa assim. E eu sei que é você. Eu disse, não pode ser. Roberto me chamou para ser tudo, eu não quis. Agora ele não vai me chamar. Isso era uma sexta-feira, sábado, domingo, segunda-feira, eu vou para o meu trabalho, que eu tinha aqui uma revista, chamada Revista da Legislação e Jurisprudência Fiscal, quando a minha secretária, Neuza Alves, que foi depois desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, foi minha secretária. Ela disse assim, olha, o doutor Raimundo Vasconcelos, que é o secretário do governador Roberto Santos, disse que o governador quer lhe falar. Eu disse, mas se agora de tarde? Eu disse, não vou não. Ela disse, olha, ele disse que é urgente. Aí eu larguei tudo em cima da mesa, peguei meu carro e fui até Ondina. Aí ele virou para mim e disse assim, olha, eu queria lhe dizer que o João Carlos Tourinho Dantas vai para o Tribunal de Contas e você vai ser o secretário de Justiça. Eu disse, nem morto. Esse por quê? Eu disse, porque o que o senhor vai me pagar como secretário de Justiça eu gasto na gasolina do meu Galaxy por mês. E como é que eu vou pagar a gasolina do meu Galaxy? Ele disse assim, isso não é problema. Eu disse, por que não é problema? Porque você vai ter carro de representação. Eu disse, não, quero não. E fui boa resposta, viu, professor? Excelente resposta. E aí Roberto Santos era um dos homens mais... insistentes. Aí ele disse assim, pois é, então você passa e fala com o Mascarenhas, que era o reitor, para ele botar à disposição do governo do Estado, entendeu? E pronto. Eu disse, tá bom, tá certo. Mas eu era um sujeito assim, se eu conversasse uma coisa com você, e eu dissesse assim, eu vou fazer, mesmo que eu dissesse que ia fazer por não, eu fazia. Aí eu fui. Mascarenhas disse, olha, Roberto já me ligou, eu já fiz o pedido para o Ministério da Educação para ele botar à disposição do governo do Estado. Eu disse, o senhor não faça isso. Eu disse, mas já fiz. Isso tudo de tarde. Foi imposto, então. Não foi nem convite, foi imposição. Tudo de tarde, rapaz. Era um dia de maio de 1976. Aí eu disse, enlouqueci. Eu era aluno do mestrado da Faculdade de Direito, embora professor da faculdade, eu fui ser aluno do mestrado para satisfazer Orlando Gomes, que queria ter um número enorme de alunos do mestrado que já fossem professor da faculdade. Aí eu vou para a aula. A aula era de um professor que era juiz federal. E eu estou assim, rapaz, parado. A aula era ali, mas eu não estava na aula. Aí vira Paulo Furtado, que era meu colega, e vira e diz assim, você sabe o Jornal da Noite, que era aquele jornal que tinha na Globo, deu que você é o secretário de
Justiça do Estado, que vai tomar posse amanhã. Eu disse, não é verdade. Ele disse, pode não ser verdade. Aí, rapaz, eu olhei para o professor, disse, o senhor me dá licença? Eu vou sair aqui 1 minuto. O professor disse, tá certo. Eu peguei o carro e fui para Ondina. Quando eu chego na porta do Palácio de Ondina, rapaz, não ia deixar eu entrar à toa, né? Eu disse, olha, eu precisava falar com o governador. Meu nome é fulano, eu precisava falar. Se ele não puder, fala com Dona Maria Amélia. Essa hora da noite, já era o quê? Umas 8 da noite. Aí ele disse, pode entrar. Eu entrei. Ela me recebe. Ele disse, eu queria falar com o seu marido. Ela disse, ele não vai lhe atender. Eu disse, como não vai me atender? Porque ele vai ter um jantar aí com o secretário da Agricultura, mandou que eu falasse com você. E disse, o que é que eu tenho que falar com você se era... Maria Amélia tinha sido minha colega de rua ali no Garcia. Eu disse, o que é que eu tenho que falar com você se foi ele quem fez esse negócio? Rapaz, você conhece seu amigo, não conhece? Conheço. Eu disse, não vá falar que não vai adiantar. Ele já decidiu sua posse amanhã às 2h da tarde. Ele é um ditador. Seja o que for. Coisa interessante essa, viu, professor? Aí eu saio de Ondina, rapaz, não fui mais trabalhar. Não fui mais para... Aí também com a cabeça vai a mil, né? Aí de manhã fui dar aula, 7h da manhã na minha aula. Aí a faculdade dá para um jardim, e eu comecei a andar assim, dando aula, olhava para o jardim, acho que aquilo saía automaticamente. Quando abre a porta, era meu compadre, padrinho de Edvaldinho, meu primeiro filho, Silvio Faria, primo carnal de Roberto Santos. Aí disse, compadre, eu disse, vim lhe dizer uma coisa aqui. Eu disse, o que é? Roberto vai lhe dar posse hoje 2h da tarde. Eu disse, mas ele vai dar posse ao ar, porque eu não vou lá. Aí ele disse, compadre, deixa eu lhe falar, você não sabe dos bastidores. Roberto foi falar com João Batista Figueiredo, que é o homem do SNI. E João Batista Figueiredo soube disso e disse assim, bom, se o senhor, governador, garante por esse homem, o senhor pode dar posse a ele. Eu disse, mas eu não fiz nada. Ele me botou lá no CNI porque ele é um desgraçado. Porque eu sou amigo de Navarro de Brito, amigo de Luiz Viana, por causa disso ele botou lá. Eu disse, mas seu nome está lá. E agora é a hora de limpar, compadre. Não perca essa oportunidade, política é isso. Aí me convenceu, eu acabei a aula, falei com minha mulher, disse, saímos todos. Antônio Brito, o deputado federal, tinha, sei lá, 7 anos. Meu amigo, companheiro. Edvaldinho, que tinha, sei lá, talvez 9, 10 anos, 11. Eu e minha mulher, eu dirigindo meu Galaxy. Olha só a pergunta que você fez, que está me provocando, porque um negro... Tal. Quando eu chego na frente do elevador com o meu carro, bonitão, amarelo, Galaxy do tamanho do diabo, o guarda fala, epa, para aí! E, certamente ele pensava que eu era o motorista daquela gente que estava ali. Aí eu parei e ele disse assim, não pode parar, não pode estacionar, o senhor tem que ir embora com o seu carro. Eu disse, meu amigo, eu preciso parar, encostar, porque eu vou tomar posse aí. Aí o cara me olhou assim, de baixo até em cima, posse de quê? Eu disse, eu ia tomar posse de secretário de Justiça, por causa do senhor já não vou mais. Aí ele disse, não pode. Aí gritou assim, e eu emendei a primeira, disse, graças a Deus, vai ficar todo mundo me esperando. E aí, quando eu vou passando pela porta do Palácio Rio Branco, uma mulher se posta na frente, era Solange Ortelli, secretária particular do governador. Eu estou aqui na porta ali esperando, para onde você vai? Minha colega já na universidade. Eu disse, eu vou embora. Mas por que você vai embora? Aí contei a ela. Ela chamou o guarda, ela era o cão chupando mano. O guarda tremia assim, queria botar meu carro no lugar, e ela disse, não vai botar, não vai pegar no carro dele. Chamou o motorista, mandou encostar o carro, eu tirei o paletó, vesti, subi com o Antônio, tem uma foto de Antônio Brito assim, me olhando desse tamanho assim, e aí tomo posse. Estavam nessa posse nada mais, nada menos do que Orlando Gomes, que nunca foi a lugar nenhum, estava nessa posse. A Bahia toda estava nessa posse. Os grandes nomes todos estavam nessa posse. A foto mostra isso. Manda essa foto pra gente, professor, pra gente publicar aqui. Aí eu fiquei olhando assim e tomei a posse e disse, eu preciso ser alguma coisa assim. E comecei a pensar na política. Portanto, acaba esse governo do Luiz Viana, eu vou-me embora para casa, me recolho,
começo a cuidar da minha vida profissional, quando volto à política pelas mãos de Roberto Santos, ele me fez prefeito de Salvador. Ele te nomeou prefeito naquele período. Para as Nomeou. pessoas entenderem, aquele seu mandato não foi eleito. Aquele seu mandato foi nomeado pelo governador. Não, mas é bom que o povo saiba também que tinha uma eleição. Tinha uma eleição. É importante. Então, o que é que aconteceu? Roberto me chama para ser secretário da Justiça, nessas condições que eu contei, e um dia ele me chama, sim, aí eu vou a Brasília, todos os embaixadores negros acreditados em Brasília, todos coordenados pelo embaixador da Costa do Marfim, me deram um banquete na embaixada da Costa do Marfim para ninguém botar defeito. Eu volto de lá, rapaz, engrandecido, meu Deus, como é que o filho de Dona Edith pode ter uma coisa dessa? E um deles levantou e disse, vamos pedir ao presidente da República um lugar de ministro para o senhor, porque nós precisamos ter representatividade. Aí eu voltei e vou contar isso a ele num despacho. Uma segunda-feira eu disse assim, o senhor sabe? Ele dizer, eu fiquei muito agradecido ao senhor, porque eu tinha uma projeção acadêmica, mas agora tenho uma projeção política. Conto o fato a ele. Ele aí disse, vou lhe dizer uma coisa, mas é segredo. Nem sua mulher pode saber. Eu disse, pois não, você será o próximo prefeito de Salvador. Eu disse, como? Disse, porque só seu nome passa. Não passa nome de ninguém. Eu estou conflitado com o Antônio Carlos e ele vai vetar o nome que eu apresentar e eu vou perder a oportunidade. Tá bom. E aí o senhor tinha uma boa relação com o Antônio Carlos? Tinha. Aí ele vira e diz assim, mas tem uma coisa, ninguém pode saber, nem sua mulher, e tem uma coisa, você não aceitou ser secretário meu, lá no primeiro dia de meu governo, não aceitou ser deputado federal, que eu lhe elegeria, não aceitou ser deputado estadual, e eu vou lhe contar por quê, porque você sendo deputado estadual, eu ia lhe fazer presidente da Assembleia, e ia renunciar no fim do meu governo para você assumir o governo da Bahia, e você não aceitou. Eu disse, mesmo que o senhor tivesse me dito tudo isso, eu não aceitaria, porque minha mãe não quer que eu seja político. Aí ele liga para a mamãe. E a mamãe disse assim, não... Ligou para sua mãe? Foi, não, mas ele não vai ser e tal. Aí um dia ela me chamou e disse, ô Edivardo, esse moço me falou, eu vou te dizer uma coisa, meu filho, eu não quero te empatar a vida, então... Não quero que amanhã, quando eu morrer, tu diga assim, eu ia ser senador. Olha, ela só pensava nessas coisas. Eu ia ser senador, mas mamãe não deixou. Tu vai, meu filho, segue tua vida. Com essa liberação dela, aí eu desasnei. Desasnei. E aí, Roberto me escolhe. Anúncio de Roberto Santos. Chama toda a imprensa no Palácio da Aclamação, uma mesa enorme lá em cima, e ele diz assim, escolhi o professor Edivaldo Brito para ser o prefeito de Salvador. Aí foi aquela confusão, porque ninguém sabia o que era, ele sentado e eu do lado, ninguém sabia por que eu estava ali. E as razões são tais, a capacidade dele, é uma opção de bobagem que ele disse, e é um homem leal. Ele está à disposição dos senhores. Empurra a mesa e sai. Primeira pergunta foi a seguinte, de uma moça. Como o senhor se sente como negro escolhido prefeito de Salvador? Eu disse, me sinto como qualquer outro ser humano, porque o governador deu 4 razões. Aí repeti as 4 razões, disse assim, em nenhuma ele disse que me escolheu por ser negro. De modo que a senhora desculpe, eu não... Sou um homem preparado como qualquer outro. Eu não disse isso, eu só fiz dizer que o governador foi que disse. Aí parei. Dias depois, Ângelo Sá me liga, ministro do Indústria e Comércio de Geisel. Disse, o presidente quer falar com você. Eu disse, mas não vou falar com o presidente. Para quê? Ele disse, ele quer falar e já marcou a audiência. Eu disse, tá bom. Porque tudo eu falava com o Roberto, né? Todo mundo era conflagrado com ele. Aí eu saio correndo, vou até a Ondina e contei isso a ele. Ele disse, é a regra do jogo.
você tem que ir. Aí eu fui. Geisel, rapaz, quando eu me sentei junto dele, disse assim, o senhor sabe por que o senhor está aqui? Eu disse, não, o senhor me chamou. Ele disse, porque o senhor deu uma resposta, que é a que eu deveria dar. Eu sou também descendente de estrangeiro, estou aqui como o senhor é descendente de estrangeiro. E sou hostilizado, como o senhor foi naquela pergunta. A resposta que o senhor deu àquela pergunta me sensibilizou. O que o senhor quer para Salvador? Que bacana. E eu tinha uma foto de um sujeito em cima de uma banca de jornal, de revista, ali no fundo da seção comercial, em que ele estava no teto da banca, porque a água já tinha acabado com todos os jornais, revista dele, etc. Eu disse, eu só quero que o senhor me ajude a drenar a Cidade Baixa, porque olha aqui... Olha... Era isso que eu ia lhe perguntar, professor. Como foi a sua chegada na prefeitura, seus principais desafios e o que o senhor acha como legado? Aí está o primeiro, eu mostrei a ele. Eu disse, essa cidade o senhor gosta, o senhor ama, o senhor diz a todo lugar que gosta de Salvador. E ele disse assim, mas eu vou lhe ajudar. Aí mandou eu falar com o ministro do interior, que era um ser de Pernambuco. Quando eu cheguei lá, ele mesmo ligou o telefone, né? Eu chego lá, o cara começou a me gozar. Disse, como é que você vai precisar de ajuda? Uma cidade que faz um centro de convenções como aquele não precisa de ajuda. Aí ele começou a dizer assim, olha, deixa eu dizer uma coisa, senhor. Minha cidade tem um centro de convenções porque é uma cidade cuja indústria é o turismo. A indústria, entre aspas, é o turismo. Então, o governador, o senhor devia bater palmas por ele ter feito um centro de convenções. Aí ele me disse mais duas bobagens, disse, senhor ministro, eu não vim aqui porque eu lhe tinha pedido audiência. Pedi audiência ao senhor? Ele disse, não, quem pediu foi o senhor presidente da República. Se o senhor não me atende nas coisas que eu desejo, por exemplo, este caso que eu estou mostrando aqui, eu volto ao presidente da República e digo a ele, e meti a mão na mesa, que eu era ousado mesmo, meti a mão na mesa dele assim, para voltar, e disse, não, mas eu estou brincando com o senhor. Disse, brincando aí, né? E aí o presidente da Associação Comercial, você perguntou quais eram as coisas mais sérias, eram essas. Era uma cidade de verão. Salvador é uma cidade de verão. Então, ali na... Eu li que o senhor fez um trabalho grande na Avenida San Martín também. Ali San Martín, o comércio tinha uma coisa chamada Bacia do Comércio. Não podia chover. E eu tinha, como eu contei, fui para a rua... o edifício Belo Horizonte e tal, com 16 anos e tal. Eu me lembrava daquilo, quando chovia, você não podia esperar a chuva parar para você chegar àqueles... Os alagamentos eram bem piores. Enormes. E todas as garagens dos edifícios ali eram embaixo. Subsolo. Se não tirasse o carro correndo, perdia. Aí, eu chamei o presidente da Associação Comercial, fizemos a drenagem... Léo, aquilo ali está tudo drenado. Tem uma drenagem que sai de onde está o elevador do Tabuão, rasga aquilo tudo, vai até o Porto de Salvador. Acabou. Você viu que a Associação Comercial começou a usar o subsolo que não usava. Fizeram tudo aquilo subsolo. São coisas que não tem placa. Ninguém sabe que foi Edivaldo Brito quem fez aquilo lá. Mas é por isso que a gente está aqui, viu, professor? Então, é para lembrar a história. Mas aí, isso eu lembrei ontem, quando me foi usado o nome dessa pessoa que eu vou falar. Aí, Diógenes Rebouças. Aí, ali no fim da ladeira da montanha, começando a Santos Dumont, ninguém passava. Eu rasguei aquela rua, tem a Rua do Corpo Santo e tem a outra. Eu rasguei a rua onde tinha o Magazine aos Gonçalves. E depois eu recebi uma grande homenagem do próprios comerciantes ali. Rasguei aquela rua e levei até por debaixo da Praça Cairu até o Porto, rasgando a rua. Quem me ensinou essa parte? Um ser chamado Diógenes Rebouças, que são nomes que precisam ficar marcados, aplaudidos na história. Era um grande arquiteto que tinha aqui na Bahia, mas ele conhecia tudo. Ele disse, olha, você ali não resolve se não fizer essa obra. Porque quando a maré enche de 10 em 10 anos, é a observação que nós estamos fazendo, pode ser até menos, mas de 10 em 10 anos, me disse ele, a enchente é pior. Porque a água do mar
A maré sobe, a água do mar entra pelas cloacas pequenininhas, sai pelas bocas de lobo, e a água da chuva não desce. Você tem que fazer alguma coisa. A gente tem um lá. Problema ainda parecido na Cidade Baixa, né? Um pouquinho. Mas lá para aquela região exatamente, Uruguai... que só pode resolver com um prefeito que se delibere a fazer uma obra que vai gastar fortunas, mas jogar lá no mar. Tem que trazer ali, passar por debaixo do Lago dos Mares, sei lá, jogar no mar. Foi assim que eu fiz, entendeu? Pronto, acabei com o problema da bacia do comércio. Tem mais, além do que você falou, eu me lembrei de uma outra, na Pituba. A Pituba, você quando vem pela Manuel Dias, que você vai subir para encontrar a Amaralina lá no quartel de Amaralina, ali ninguém passava. E Roberto Santos morava na rua Espírito Santo 10. Eu rasguei, antes de subir a ladeira para fazer assim, eu rasguei aquela base que tem ali. Quando a Manuel Dias vem assim, depois faz assim para subir. Rasguei aquilo, joguei tudo na praia. Eu era o tatu da Bahia. O prefeito contra alagamento, alagamento, operação alagamento, né? Quando você perguntou o que eu pensei sempre nisso, resolver o problema daqui. E quando eu entreguei a Mário Kertz, a prefeitura... Depois do senhor foi Mário o prefeito. Foi Mário. Eu levantei 70 pontos de alagamento. Eu era um doido para resolver esse problema. 70 pontos de alagamento entreguei a ele. Evidentemente que ele... Deixou um planejamento. Deixei um planejamento. Isso é importante, 70, estratégico para a cidade. 70. Que você falou, a avenida... Como é? A San Martín. A San Martín nem lhe falo, porque o que acontecia com a San Martín? Não, eu li um elogio muito grande ao trabalho que o senhor fez ali na Avenida San Martín no seu período. E olhe, você imagine, o filho de uma lavadeira de roupas de um pedreiro, eu me comprazia, mas Não, e o senhor, apesar das suas qualidades, com as suas qualidades, né? O senhor também ali, a Avenida San Martín é limítrofe com o famoso bairro da Liberdade, sim, que também abriga uma grande população negra. É por ali que você sobe para ir para o Ileaê. Então, um dia eu cheguei lá e estou vendo que as pessoas tinham água já no peitoril das janelas. Tanto que ali nós pensamos muito porque o grade da rua ia ficar exatamente junto do peitoril das janelas. As casas que isso aconteceu, com as quais aconteceu isso, eu dei atenção. O que é que me perturbava ali? Eu dizia, esta rua, ela serve para quem vem da cidade para o Bonfim. Então, eu não tinha uma outra ligação a não ser pelo Água de Meninos e tal, então eu tinha que fazer aquilo lá. Fiz. Roberto Santos faz, então, o viaduto dos motoristas. E tudo isso eu tenho foto. Tenho foto minha visitando a San Martín. Manda pra gente que a gente vai publicando com as falas aí sua, viu, professor? Guilherme tá ali. Eu não ia para o meu gabinete. Eu fazia isso em todo lugar, entendeu? Eu saía doido para ver o que estava acontecendo. Um dia, junto do viaduto dos motoristas, que o Roberto fez, inaugurou, eu ia descendo do Lago do Tanque para a calçada, mas eu vinha a pé com minha equipe toda, né? Aí uma mulher estava com um balaio de rolete. Rolete, para quem não sabe, é a cana que é cortada em gomos e colocado num coisa de bambu, assim, em regra são 5. Aí mete aquilo ali e vende. Aí eu vou descendo pela ladeirinha a mulher está barrufando o rolete. Botava água na boca e no rolete, para não ficar seco, né? E eu olhei assim, ela gritou e disse assim, pode passar aqui, mas resolva esse negócio aí. Como você não vai resolver? Aí eu voltei e disse assim, isso eu via muito, eu estava na San Martín, quando você passava no ônibus, que adianta, vocês não resolvem nada. Eu disse, calma. Aí quando a mulher fez isso, eu disse, olha, e se eu resolver, o que a senhora vai me dar? Nada. Eu digo, não,
tem que me dar um roletezinho desse daqui. Ela disse assim, mas o senhor não vai resolver meu rolete? Não. Ela disse, então tome logo um rolete. Eu digo, Deus me livre. Aquele rolete, né? Aquele rolete barrufado com subejo. Eu disse, não vou não. Aí disse, tá bom e tal. Brinquei com ela, disse, deixa o rolete pro dia da inauguração. Aí desci com o pessoal, ali tem um córrego que dá não sei onde, e, Léo, abriram o córrego, estava cheio de sofá. Entupindo sofá. Como é... Esse é um problema que ainda tem nos canais de Salvador. Sofá, colchão, era uma lixeira. Peguei todo mundo e disse assim, resolver isso aqui hoje. Não pode ser amanhã, hoje. E eu era assim, que tem uma coisa que eu me esqueci de dizer, eu volto rapidinho, Orlando Gomes foi um mentor maravilhoso. Por isso que tem a avenida com o nome dele, que eu conto como é que eu dei aquele nome ali. Quem deu o nome da avenida fui eu. Ele aí disse assim, eu fui lá e disse, mestre, eu fui convidado para ser o prefeito da cidade. Ele tinha ido à minha posse de secretário, que ninguém ia, ele não ia posse de ninguém, e eu não sei o que fazer. Eu era já do escritório dele. Ele disse assim, olhou, disse, é um grande convite, você não vai rejeitar ser o prefeito da sua cidade. Mas você só tem 7 meses no máximo. Ou você se consagra, ou você se liquida. Ele era um homem assim. Aí eu saí de lá com essa frase no meu ouvido, 40 anos depois eu me lembro, ou você se consagra, ou você se liquida. Toda vez que eu acordava de manhã, ou você se consagra, ou você se liquida. Engraçado, viu, professor? Só lhe dando um testemunho também, você falou essa frase, quando foi para eu ir para a Secretaria de Saúde daqui de Salvador, a Semineto usou uma frase parecida. Ele virou, Léo, estou lhe dando essa missão, e ele usou uma frase muito próxima dessa, eu estou lhe dando essa missão, mas... você vai ter que trabalhar muito. Ou você se catapulta na política ou você se afunda. Foi mais ou menos parecido. Mas então essas frases são boas. Ela me perseguiu sempre. De manhã eu acordava e disse, vou para algum lugar, vou para outro. E tudo isso nos estimula mesmo. Então, você passava e disse, quero ver, eu digo, quero ver, vambora. bora. Mas, Guilherme vai lhe mandar essas fotos para você ver que tem que mandar para a gente postar. Se ele não mandar, a gente tira ele da Fundação Edivaldo Brito. Com certeza. Deixa eu te falar, professor. Você falou sobre a questão da limpeza. Eu também fiz questão de ler alguns textos. E aí não vai textos. esquecer o que vai perguntar. A Vasco da Gama era uma lixeira só. É isso que eu ia chegar até lá. Então vai. Pronto. O senhor, eu estava lendo que o senhor enfrentou 2 coisas e eu queria que uma delas me interessa muito pela sua capacidade. Uma foi o problema da limpeza urbana, como é que o senhor enfrentou, porque eu estava lendo no jornal Tribuna da Bahia da época, falando dos problemas de limpeza de Salvador, que você fez uma grande mobilização da sociedade, porque quando você entrou em Salvador, pasmem, né, aos nossos internautas que não acompanharam aquele período, vivia um problema de limpeza urbana grande. E a segunda coisa que me chamou a atenção foi que Salvador enfrentava um grande problema fiscal. E você é tributarista, talvez um dos maiores ou o maior desse país. Como é que você enfrentou esses 2 problemas? O primeiro, que foi a da limpeza, eu um dia acordei e disse assim, sozinho não resolvo. Eu vou pedir a todo mundo que tenha caçamba. Quem tem caçamba. E naquele tempo não tinha um problema que se criticava da mistura entre privado e público, né? Não tinha, e eu não pedi nada privado. Portanto, eu podia pedir, porque nem tinha isso. Aí eu pedia o Derba, pedia todo mundo que tinha caçamba que me emprestasse. E disse, eu vou começar pela Vasco da Gama, que é simbólico. A Vasco da Gama era uma lixeira só, do dique até o Rio Vermelho. Aí eu comprei uma coisa chamada Bobcat. Era um negócio que você montava, só podia comprar um, que eu não tinha dinheiro. Aí você montava ali e aquilo ia cortando a grama e tal. De manhã eu disse assim, eu vou para lá. Aí montei aqui e disse, como é que opera isso aqui? Você me ensinou que operava. Disse, tira uma foto minha tirando o lixo daqui. Aí tirei o lixo dali. E ali, eu já lhe conto esse problema fiscal, é rápido. Ali o dique, quando já tinha aquelas 2 vias, uma que ia da Fonte Nova para lá e a outra
que aí tinha uma curva ali no dique que era depósito de lixo, e por isso a água do dique não escoava pelo riachozinho que tem na Vasco da Gama, porque aquilo ali é uma bacia, entra na Vasco da Gama e sai lá na... Aí eu fui ao governador, porque tudo eu falava com ele, disse, governador, eu vou fazer uma curva ali onde encontro as duas vias. Em vez de virar para Lapa, Estação da Lapa, eu vou fazer ali. Ele disse assim, não, você sabe que ali é um lugar sagrado. Você não pode mexer ali, ainda mais você. Eu disse, mas o senhor acha que eu vou mexer ali sem licença de quem deve dar? Ele disse, então, eu sei de tudo. Ali é que bota o presente da Oxum de minha mãe menininha, não posso fazer isso. E aí fui a ela e disse, eu vou mexer aqui. Ela, meu filho, vai, que eu sei que você sabe o que vai fazer e tal. Aí eu fiz aquele retorno para Vasco da Gama. Quem fez fui eu, porque senão você ia... Para quem não sabe, viu, professor Edivaldo Brito, não pode falar, mas para quem não sabe, nos nossos internautas, professor Edivaldo Brito é Ogan. Não, eu sou mais do que Ogan. É? Sou então mais pronto, que professor. Eu sou mais do que Ogan porque o Ogan é apenas uma pessoa que tem conhecimento das obrigações, mas que é simplesmente o jeito que toca tabaco, que isso, aquilo, que ajuda nas obrigações da casa. Eu não, eu fui escolhido o babá-ebé da casa, quer dizer, o posto mais posto alto lá da casa. É adepto da religião de matriz africana, e por isso que o professor está dizendo que a mãe tinha que menininha pedir disse que licença a sabia ela. o que fazer. Mas naquele tempo ainda não era. Ela estava viva, ela me deu o primeiro posto da casa, que é um posto que em Iorubá é assim, Opó, Otum, Lolalé. Quer dizer, o braço direito do axé. Quando ela morreu, 21 anos depois, aí é que eu fui escolhido o babá-ebé. Essas coisas que ontem eu lembrei com os caboclos e ex-caboclas ontem na minha palestra lá no Pelourinho. Mas, só para concluir, eu fiz isso. Eu vou me lembrando de coisas... E a parte fiscal, professor? É isso que eu vou falar. Eu fui me lembrando de coisas, nas suas perguntas eu vou dizendo. A parte fiscal, eu tinha um problema moral. Eu não podia mexer na parte fiscal para onerar ninguém. Um advogado tributarista, do outro lado da cerca, contra o fisco permanentemente, eu estava marcado. E do outro lado, para a pessoa entender o seu cenário, esse seu cenário de coerência, vamos dizer assim, ideológica do ponto de vista tributário e fiscal, e você enfrentando um problema, vamos dizer assim, de arrecadação no caixa da prefeitura. O problema de arrecadação do caixa da prefeitura era tão grande que meu primeiro 13º para pagar, eu não tinha um tostão. Foi mesmo, professor? Não tinha um tostão para pagar. E o governo do estado não podia me dar o dinheiro. Quem era o presidente do Desembanco, Banco de Desenvolvimento? Silvio Faria, padrinho, como seu eu disse, amigo. E padrinho do meu primeiro filho, padrinho de Edivaldinho. Eu, desculpado, e que tinha me levado a aceitar a Secretaria da Justiça lá atrás. Eu disse, ele tem débito comigo. Fui lá, desculpado, eu não sei o que vou fazer. Ele disse, olha, eu tenho um dinheiro aqui. Se fosse o tempo do Ministério Público, eu roubado, eu e ele. Ele disse, eu tenho um dinheiro aqui, que entrou para um projeto específico da prefeitura. Se você me prometer que me paga isso antes de você sair, eu vou liberar o dinheiro para você pagar o 13º salário. Eu pago esse daí, eu resolvo tudo, eu pago do meu bolso. E aí saí do Desembanco, que era ali nos aflitos, né? Com um riso aqui, um riso atrás do pescoço. Aí pagarei o 13º. Ninguém sabia como foi eu tinha festa conseguido. Na prefeitura, porque servidor já sabe de tudo antes, pagarei, né? Porque eu tinha pedido ao presidente do Banco do Estado e ele criou dificuldade, meu colega de turma, mas era ele e tal. Não precisei incomodar o governador. Paguei o 13º salário. Com a arrecadação do IPTU de 1979, eu peguei os trocadozinhos e chamei o secretário da Fazenda, que era um menino espetacular. Mas com um problema fiscal desse, desculpe lhe interromper, professor, com um problema fiscal desse, como é que você equilibrou as dívidas que você encontrou? Eu fui fazendo tapa-buraco. Tanto que Jorge Calmon, quando me homenageou no final ele disse que eu não deixei ninguém
ruim. Eu fiz a duplicação da Orla. Fiz a duplicação da Orla. Porque ainda tinha que ter esse dinheiro de investimento. Aí eu fiz a duplicação da Orla e o limoeiro, que era o empreiteiro, disse, eu só vou fazer porque é o senhor, mas a prefeitura me deve não sei quanto. Calma. Se você fizer, eu lhe pago o que eu lhe devo, você faz e eu farei com que você receba para frente. Ele fez a duplicação da Orla, eu paguei a ele as faturas. Mas como é que o senhor conseguiu do ponto de vista fiscal? Eu chamava o meu secretário de Fazenda, botava do meu lado. E aí fazia o quê? Um parcelamento? Nós dois íamos... Fazendo conta? Como um pedreiro. Na ponta do lápis, paga isso aqui, não paga isso aqui, entendeu? Não tinha desonestidade, não tinha essas coisas que você vê hoje, diz, a fatura é tantos por cento, não, eu e ele. Os dois fizemos a administração Quem era fiscal. seu secretário da Fazenda? Era... Lhe apertei, professor? Não, está dormindo. Eu tive bons secretários, eram 5 somente. Educação, Fazenda, Viação e Obras Públicas, esse não era nem meu conhecido, me trouxeram, e mais 2 que eu não me recordo. Foi embora o nome deles. Não, tranquilo. Vamos lá, professor. Daquele período, o que o senhor... Sim, mas ficou respondido? Ficou entendido. Eu O senhor fez um programa de administrava... parcelamento de dívida, fez uma contenção de recurso, diminuiu o número de secretarias e avançou na questão do investimento com apoio federal. E eu eram 2 secretários de Fazenda, ele e eu. Entendeu? Eu me lembro que um dia o Ceto chegou lá para pedir uma... Tenho certeza que você é melhor que ele. Não, ele era ótimo. Aí, Guilherme daqui a pouco vai ali ver no celular e vai encontrar o nome dele. E eu enfrentei greve de ônibus, foi horrível, mas sempre eu junto do secretário. Eu não deixava, me traga não, venha aqui para nós resolvermos. E assim... Não, e eu gosto muito do estilo, assim, professor, que o senhor me descreve do seu período, de proximidade com as pessoas. De conversar com o vendedor ambulante da cana, de estar na rua olhando o problema. É quem tem a solução. É quem tem a solução, é o usuário. Eu também penso da mesma forma. Mas aí, o que eu queria perguntar ao senhor? Uma pergunta difícil. O que o senhor se frustra... Valença, valei-me! Valença, meu amigo, valei-me, Valença. Vai ver esse podcast e vai agora. Valença vai lhe pegar, meu professor, vai lhe pegar. Mas ele me valeu. Aí o que acontece, professor? Uma pergunta difícil, mas que todo mundo fica, por exemplo, como presidente da Câmara, eu tenho algumas frustrações do que eu não consegui realizar. O que lhe frustrou de não ter conseguido feito no seu período? Certo? Essa é a minha primeira pergunta, que você não conseguiu realizar, porque realmente foi um período pequeno, você falou aí 7 meses de mandato. E o que o senhor enxerga hoje, aí já voltando, enxerga hoje que a gente ainda tem de problema na nossa Salvador, e o que o senhor enxerga para o futuro como solução? Você imagine, eu, filho de uma lavadeira de roupas, de um pedreiro negro, não é, com todos os problemas de uma estrutura onde os negros estão, de uma subclasse, tudo que você quiser, sub. Eu entrei ali e disse, eu preciso ter uma solução. Já na Secretaria de Justiça eu imaginava os menores abandonados, os menores em erro social. Eu fiz uma grande atividade com Roberto Santos, que Deus o tenha no Reino da Glória, foi junto de mim no dia que eu ia fazer o centro de triagem que tem hoje na Arandiba, e que o centro chegou aqui com tudo certo, me disse que não dava o dinheiro. O senhor fez esse projeto porque quis. Eu chorei mesmo, chorava, as lágrimas caíam assim, 4. Ele disse, vem aqui em Ondina, o que é que está se passando? Eu fui, não conseguia falar. Ele disse assim, um homem desse tamanho chorando? Mas seu centro de triagem vai sair. E saiu o centro de triagem na Arandiba, era 52 milhões de unidade de moeda. Então, na secretaria, eu tinha esse programa social. Mesmo secretário... Aliás, fazendo justiça, você e Antônio Brito têm uma ligação com a área social muito forte. Também tive a oportunidade de ser secretário de Ação Social. Vocês têm... E assim, eu queria, mais uma vez, enaltecer assim, uma ligação com a, vamos dizer, com a cidade invisível. Eu tenho chamado de Brasil Invisível, com a cidade invisível, com a pobreza da nossa cidade. Isso me orgulha muito. Ter homens públicos como vocês, você me fez uma homenagem no início. E me orgulha muito você ter sido secretário de saúde, inclusive no momento difícil, inclusive na pandemia, e nós todos temos esse mesmo conceito sobre você. Obrigado, de um grande sujeito que pensa no social,
Não há outra solução, já que essa pergunta é sua, eu vou estar dando a resposta dessa forma. Aí eu disse, prefeito, eu digo, vou resolver. Problema de educação, vou resolver isso, ver aquilo. Aí eu tinha uma secretária que era professora da Escola de Biblioteconomia, professora catedrática de lá, foi minha secretária, e ela era rente comigo. Eu peguei todos esses, onde podia botar uma escola, eu disse, eu quero botar 2 bibliotecas. Uma no Itapajipe e outra na Liberdade. A de Itapajipe vou dar o nome de Edgar Santos, está lá até hoje. A Semineto fez uma reforma, eu agradeci a ele. Fez uma reforma quando estava no governo, da de Itapajipe. E a outra, Denise Tavares, porque eu tinha minha irmã mais velha, se alfabetizou numa bibliotecazinha que tinha no Largo de Nazaré, chamada, que era coordenada por Denise Tavares, chamada Biblioteca Monteiro Lobato. Aí eu fiz uma lá. Sem biblioteca é impossível, né? Em segundo lugar, eu disse, onde precisar de uma escola eu vou fazendo. Aí eu precisava, eu fazia. Mas, Léo, isso é inesgotável. É preciso que quando você, e aí já estou respondendo para o futuro, é preciso que quando você for prefeito, que eu espero um dia que você seja, Obrigado, você se lembre disto. 2 coisas são fundamentais em Salvador. Primeiro, você precisa lembrar que toda a parte, a urbanização de Salvador é assim, toda a parte de Salvador do povo pobre, e o povo pobre, na sua maioria, é negro, portanto, você não vai fazer só para negro, porque você fazendo só para negro, você se esquece que há uma parcela de pobre. Mas como quase todos os negros são pobres e quase toda a pobreza é negra... Eu usei uma frase na Secretaria de Ação Social, corroborando com você, logo quando assumi, no dia 9 de fevereiro de 2019, que eu digo que a pobreza da nossa cidade tem cor, e ela é negra. É negra. Então, o que você tem aí? Que urbanizar essas áreas. Urbanizar essas áreas é só fazer o que eu fiz, fazer córregos, não é só isso. É urbanizar totalmente. O posto de saúde, a escola... Tudo. As escolas CRAS. de alto padrão têm que estar lá. Olha só, já agora meu programa de candidato a prefeito de Salvador em 1985. Eu me lembrei de Navarro de Brito. Eu me lembrei de Anísio Teixeira, e disse, meu programa de educação é o seguinte, vou fazer uma escola integral em cada bairro pobre. O aluno entra na escola, de manhã sai de noite. De manhã ele faz a parte acadêmica, de tarde ele faz a parte profissional. Quem entrar de tarde faz a parte acadêmica de tarde, mas já está na escola desde de manhã para fazer a parte profissional. Quem vai, portanto, ser os professores da parte profissional? Os aposentados como pedreiros, os aposentados como carpinteiros, os aposentados dessas profissões todas, porque eu dou emprego a eles. Quem resolve o problema de transporte? Eu. Vou deixar todo mundo nos seus guetos. Ninguém sai para o centro da cidade. Ali todo mundo, assim como Cajazeira é hoje, que é hoje, eu conheci Cajazeira. É um bairro importante. Então, eu conheci... E acho que ali pode inclusive, para o futuro, professor, gerar um vetor de crescimento. Há muita área a se construir, inclusive, muito importante a questão do deslocamento da rodoviária da cidade para lá, para gerar um vetor de crescimento. Lembre, o senhor viveu esse período, eu não vivi, mas Antônio Carlos levou a rodoviária para a região do Guatemi para criar um vetor de crescimento. Então a rodoviária é um indutor grande ali para o desenvolvimento. E ele fez hoje a Avenida Antônio Carlos Magalhães, que incrementou mais ainda, porque aquela só tinha o Bonocô, ele fez tudo até fechar na Pituba. Então, veja, o que é que eu imagino, para encerrar essa coisa que eu penso para o futuro? Feito isto, essas pessoas todas lá, eu resolvo o problema de transporte. Que eu não preciso trazer as pessoas que estão, eu estava me lembrando de Cajazeiras, que é uma nova cidade, tem mais gente do que Feira de Santana,
entendeu? Ali. Então, eu vi nascer, como eu disse, o primeiro Cajazeira 1, o Roberto Santos que foi o governador que começou, depois João Durval prosseguiu. Então, essa gente fica lá. Sim. Não precisa vir para Barra, para não sei para onde. E corrobora com o que nós fizemos juntos, que o senhor participou, que eu tive o privilégio de ser o relator, com o PDDU, que a gente liberou os pequenos comércios em todas as áreas da cidade para evitar esse deslocamento permanente dentro da cidade. Dentro da cidade. Então, isso resolve o futuro de Salvador. Entendeu? Você evitar essa locomoção, essa migração, entendeu? Você não tem transporte. Aliás, o prefeito teve aqui no podcast anterior, o prefeito falando desse problema do transporte, que é uma coisa que o senhor está corroborando para o futuro não também. Não tem outra solução. A gente da Câmara, você estava lá e tal, e eu estou lá até hoje, a gente dá subsídio tributário. Você veja o orgulho e o privilégio que eu tive. Eu fui colega do pai na Câmara de Vereadores e colega do filho na Câmara Federal, mandando um abração para meu amigo deputado federal Antônio Brito. Pois é, então isso eu acho que resolve. Educação, as mãos cheias, mas não só a educação formal, a educação sistemática também, entendeu? E todos os movimentos que você tiver na linha de cultura e educação, joga para lá. Faz um grande teatro, faz tudo muito grande nessas áreas. E as pessoas serão ocupadas, porque hoje o que você tem? Um problema social gravíssimo, que é o problema de drogas. Então, quando eu vejo morrer um jovem por causa do envolvimento, e vejo um jovem sem morrer, mas agredindo os outros por causa de conseguir recursos para comprar droga, eu digo, muita gente é culpada nisso. Os adultos que se drogam, porque alimentam esse mercado, e nós, os que somos responsáveis pela coisa pública, porque não damos o instrumental para tirar essa gente desse vício. Então, eu achava que eu dava, ao mesmo tempo, emprego para as pessoas mais velhas. Eu lhe conto que uma vez, nos Estados Unidos, eu vi na Pensilvânia uma escola chamada Shirley Temple. Era uma universidade. E aquele me impressionou, porque eu tinha ido numa missão de educação, eu era secretário de Educação do Estado aqui, e me impressionou aquele mundo de gente adulta na parte da tarde da universidade, nos cursos de extensão. E aqui, quando fizemos a reforma da universidade, que Roberto Santos me confiou fazer o padrãozinho, eu botei, que são 3 as funções da universidade, ensino, pesquisa e extensão, eu botei muita atenção para a extensão, que eu acho que a extensão é uma integração das classes todas de uma comunidade. Os velhinhos que estão em casa, Léo, estão em casa tristes porque não tem o que fazer. Só a televisão na frente dele. Então, o senhor sabe fazer o quê? Eu sei fazer crochê. Então, vamos ter um curso de crochê. Tem uma menina lá que quer aprender crochê, mas não tem com quem, nem sabe mais como é. Aí pega aqueles birrozinhos, acha até bonitinho, e fica aquela senhora cheia de paz espiritual, porque foi capaz de ter uma ocupação, e a menina porque aprendeu. É isso que nós precisamos. Muito importante, professor. E assim, deixa eu fazer uma justiça. Depois que eu fui secretário de Ação Social, a gente pôde criar aí o maior programa da história de Salvador em defesa da população em situação de rua, que é o Sempre Cidadão. Nós viramos até referência no programa de educação financeira, o senhor está falando aí do social, e eu tenho que fazer justiça aí com o Antônio Brito, que quando foi secretário de Ação Social, foi o primeiro a dar visibilidade a essas pessoas que eu tenho, como eu disse ao senhor no início, chamado de Brasil Invisível, que são as pessoas em situação de rua. Então, Tony teve essa visão na época que foi secretário. Ele fez por exemplo, junto da igreja de São Benedito dos Pretos, ali no Pelourinho, entendeu? Que eu achei, chamar Crais, o nome assim, não sei se era isso mesmo. Eu fiquei encantado com... Não, eu ficava encantado com o trabalho, e principalmente então, assim, tá mandando, desculpe, eu não vou tomar puxão de orelha, mas da sua nora, me falha a memória agora. Leila, parabenizar pelo trabalho da Fundação, a Fundação José Silveira. Você sabe essas coisas de Antônio Brito como foi? Eu tive vários filhos que não vingaram com aborto, né? Minha mulher abortava muito. E era uma coisa que não tinha remédio. Mas eu tinha tido o primeiro, que está aí, Edvaldo Filho, com 59 anos hoje, e nós tivemos um segundo filho que vingou
mas só por 2 anos e meio. Esse meu segundo filho, ele nasceu com encefalopatia congênita, o crânio soldado. Nós não sabíamos se o cérebro não desenvolvia porque o crânio estava soldado ou era o inverso. Entendeu? Entendi. O crânio soldou porque o cérebro não desenvolvia. Porque todo mundo nasce, quem é do interior sabe, tem a moleira aberta, como nós chamamos. Depois é que a moleira fecha. É que chama de moleira no interior. Então, mas eu estou falando assim que é para todo Minha mundo. Minha filha nasceu com suspeita de ter justamente problema parecido, graças a Deus não teve. Então, graças a Deus. A Bahia toda, Luiz Viana Filho, ministro da Justiça, entrou ali em Botafogo, no Rio de Janeiro, para me ajudar a salvar meu filho. Eu tenho o nome Miguel Calmon de Pen e Almeida, sobrinho, reitor da universidade, ministro da Fazenda, me ajudou muito. Zítelma de Oliva, Roberto Santos, foram as pessoas que se compadeceram do meu problema. Meu filho morreu com 2 anos e 4 meses. Aí eu disse, não quero mais filho. E minha mulher estava grávida de Antônio Brito, eu não sabia. Nem ela. E que bom que Deus fez essa graça na sua vida no momento de dificuldade, professor. Aí, e os seus orixás, né? Porque... Aí, rapaz, meu filho nasce. Antônio Brito. Nós todos com medo. Vai ser uma coisa parecida. E eu estava voltando dos Estados Unidos de uma bolsa que eu tive lá. Minha mulher não foi porque estava grávida dele. Eu voltei no dia do cérebro AI-5. No dia que eu cheguei aqui... foi que lançaram o AI-5. Eu era secretário de Luiz Viana, e Luiz Viana me chamou em Ondina e já sabia de tudo, eu não sabia do que é que ele estava tão agoniado. Nasce Antônio Brito. Aí vingou Antônio Brito, que é isso que você está vendo aí. Um setor, brilhante deputado, um dos maiores líderes da Câmara dos Deputados e um dos maiores líderes desse país. Então, aí nasceu Antônio Brito, e eu vou dizer assim que eu tenho orgulho de tudo isso que você está dizendo, porque tudo isso... você imagina que eu fui lançar um livro em São Paulo há 20 dias atrás, o presidente nacional do partido. O Kassab tem uma admiração enorme. Quando soube que eu estava lá, ele foi, ligou e disse, diga a ele que espere na livraria, porque quero receber o livro da mão dele. E ele não é advogado. Mas aí, para encerrar, por que tudo isso acontece? Antônio Brito um dia vê a mãe chorando. Um dia 1º de maio, e perguntou, minha mãe, o que é? Ela contou. Foi assim que nasceu, a vontade dele. Tomou a Fundação José Silveira quando ela estava no rés do chão. Um dia ele vira para mim e diz, meu pai, Embaçaí e Paulo Souto estão querendo que eu assuma o IBR. Eu me lembro desse episódio, ele tem uma militância muito grande no momento do direito da pessoa com deficiência, que eu milito também. Eu disse assim, você é louco. Eu me lembro desse episódio. Você é louco de fazer uma coisa dessa. Meu pai... Eu vivi esse episódio também. Eu vou. E foi importantíssima a assunção dele. E aí pegou o IBR... Assumiu. O IBR, para quem não sabe, é aquele que fica em Ondina ali. Em Ondina. E no dia da festa, Ivete Sangalo vai até lá, e aí uma festa bonita, e ela abriu... Paulo Souto, governador assim do lado, Embaçaí do outro, ela disse assim, eu estou aqui porque quando eu não tinha condições financeiras, minha mãe foi atendida aqui. E é por essa razão que eu estou aqui. Então, Antônio Brito me dá muito prazer, muita satisfação. E muito orgulho, professor. E assim, o senhor contou esse episódio da sua vida e eu imagino sua dor e seu sofrimento, porque o segundo filho que eu ia ter também, tanto que a diferença entre Leozinho e Ana Júlia são grandes, a Ana Paula perdeu com 4 meses e meio, 5 meses. Já é uma dor grande porque você sumiu como um processo de futuro. Eu perdi vários sem saber. Você imagina você ter um filho com 2 anos e meio, isso faz a gente sem saber, aumentar a admiração. Problema, hoje você ainda tem uma tecnologia que permite identificar coisas. A gente não sabia porque que ela tinha esses A outra problemas. coisa que a gente falou pouco nesse podcast, mas que eu e você somos colegas, é a defesa da área de saúde, né? Você fala um sofrimento que temos que... Vocês são heróis. Você e Antônio Brito são heróis. Que vocês foram as pessoas que resolveram problemas de saúde que eu achava sempre insolúveis. Quero aqui, professor, assim, mais uma vez ratificar a nossa admiração por você, pelo homem Edivaldo Brito. Eu sempre lhe tenho como amigo, lhe tenho sua família como uma extensão da minha. Você sabe o carinho que eu tenho por toda a sua família.
quero aqui, vou abrir para você, mas já pedi para os nossos internautas, Edivaldo Brito também é um jovem senhor, porque ele está antenado em tudo, né, Guilherme? Está antenado, então assim, no Instagram é @professor Edivaldo Brito, no Facebook é @edivaldo.brito.3910, então segue ele lá, aprende um pouco, porque ele está sempre também falando sobre direito e, querendo ou não, quem rege as nossas relações são as leis, então é muito importante, é um dos maiores, ou talvez o maior jurista desse país, nesse momento. E eu queria, professor Edivaldo, dizer que você inspirou uma geração de políticos, inspirou uma geração de juristas, mas, sobretudo, eu acho que a figura de Edivaldo Brito inspira muitas gerações e inspirarão ainda muitas gerações de homens, porque nós temos muito orgulho de Edivaldo Brito ter nascido na Bahia, de Edivaldo Brito ser vereador de Salvador, porque, acima de tudo, eu acho que é como o senhor falou, é palavra, lealdade, dignidade, isso eu vejo nas suas qualidades. Eu queria abrir aí para suas considerações finais, mas você não vai embora logo, porque quando acaba o programa a gente pede para o próprio convidado fazer a chamada, tá? Então você que vai fazer a chamada do programa. Mas eu queria, bem olhando nos seus olhos, você que está nos acompanhando, dizer uma coisa muito importante. Não é simples você chegar com saúde, que eu tenho, aos 85 anos, beirando a 3 de outubro, próximo desse ano de 2023, eu faço 86. No exercício de um mandato, no exercício de um magistério, toda segunda-feira eu estou na sala de aula do doutorado, do mestrado. Hoje um colega nosso, meu e do deputado federal Léo Prates, me deu uma ligação, eu vou dizer o nome porque é bom que fica autenticado. Joseval Rodrigues. Me disse, eu já vi muitas pessoas serem fãs de Ivete Sangalo, de artistas de cinema e tudo, mas nunca vi, professor, me dizia ele, alguém ser fã do conhecimento. Eu vou lhe fazer um pedido. Eu tenho um rapaz que me pediu para intermediar o senhor aceitá-lo como aluno especial do doutorado e do mestrado da Faculdade de Direito. Mas esse menino quer ouvir sua voz no Viva Voz sem falar nada. Ele só quer ouvir sua voz. Aí pergunta Joseval, como é possível uma coisa dessas? Eu vou responder. É possível quando você se dedica ao outro. Por isso que eu estou te olhando. Se dedique ao outro. Mas se dedique ao outro sem ódio, sem rancor, sem deixar de entender o outro. O outro é um indivíduo, o outro é outra pessoa, com todos os seus elementos constitutivos da personalidade. Se você é estudante de direito, se lembre do artigo do Código Civil, logo o primeiro, que diz assim, a personalidade da pessoa. Você vai imaginar que são duas coisas iguais. Não. Pessoa é uma coisa, personalidade é outra. A personalidade é quando você, indivíduo, tem certos elementos constitutivos dessa, repito, personalidade. Elementos que são fatores individuais. Você nasceu com uma forma biológica, você nasceu com uma forma psicológica, você adquiriu outra forma biológica, você adquiriu outra forma psicológica. Isso tudo no seu meio de vida individual. Você entra no social, aí você tem a outra parte compondo sua personalidade. Pessoa, o que é? É a regra de direito que diz assim, pessoa é isso ou aquilo, tanto que tem pessoa física e pessoa jurídica, pessoa natural e pessoa jurídica. Pessoa jurídica não tem personalidade, quem tem é a pessoa física. Tanto que para poder atribuir à pessoa jurídica alguns elementos, fatores da pessoa física, o legislador disse, naquilo que couber pode ser visto na pessoa jurídica. Pois bem, eu quero encerrar dizendo que se tenho fã, conforme entendeu Joseval, é porque eu me dedico à pessoa. Eu vou morrer tranquilo só por isso. Não vou morrer tranquilo porque eu tenho feito nada, só porque eu me dedico às pessoas. Eu sofro quando eu vejo uma pessoa sofrer. Eu sofri. Mas quando eu sofri, tive pessoas que pensaram em mim, que me ajudaram.
pessoas que me deram a mão. Minha madrinha, quando eu cheguei lá na porta e disse, aos 12 anos de idade, não vou poder fazer a prova. E o colégio é particular, se eu não... Ela disse, por quê, meu filho? Porque eu não tenho dinheiro para pagar uma mensalidade. Ela contou o dinheiro, me entregou. A alma dela está no céu. E eu registro esse agradecimento, porque não fosse esse dia, eu não estaria aqui. Tantos outros que me deram a mão, um prestígio, inclusive, por que não, os que trabalham comigo. Portanto, se dedique ao outro. É só isso, Léo, que eu quero dizer, agradecendo a você, a sua equipe que está aqui, essa oportunidade de ir ao fim da minha vida, ainda poder transmitir essas ideias que sempre me acompanharam. Por isso eu fui um prefeito que só pensei no social. Professor, a gente queria lhe agradecer, mais uma vez dizer da emoção de estar aqui com você, ter essa oportunidade, acho que a história fica aí para a história. E ao concluir, dizer a você que está nos assistindo até agora, que esse é o objetivo do Diálogos com Salvador, trazer grandes homens que transformaram a nossa cidade, está aqui um deles que transformou a nossa cidade, e trazer para você a possibilidade de refletir a Salvador que você quer para o seu futuro. Obrigado, a gente segue com Diálogos para Salvador.